E aí, bom dia, jovem, criança, adolescente, papai, mamãe, bom dia a vocês. A lição da escola sabatina do dia de hoje, ela vem trazendo sobre o livro de Gênesis. A palavra Gênesis quer dizer princípio, começo, a origem de tudo. E é interessante que nos nossos dias nós temos várias dificuldades, vários relatos de paganismo em nosso meio. Mas o que é paganismo? O que é adoração a outros deuses, ou seja, adoração que não é ao Deus Criador dos céus e da terra. Mas em Gênesis, no começo de tudo já havia isso. A Bíblia apresenta que sim, o homem, ao entender, ao tirar Deus do trono do seu coração e colocar Ele mesmo, ele passa a se adorar. E se adorando, ele acaba sendo influenciado por coisas que não vêm do agrado de Deus. Por exemplo, no mundo, antigamente, no tempo dos babilônicos e no tempo dos egípcios, eles acreditavam que a natureza era a origem dos deuses. Por exemplo, o Deus Sol, o Deus que não criou o céu, mas um Deus das estrelas. Isto era um tipo de paganismo, uma característica que a lição vem apresentando na narrativa dos deuses surge a partir de elementos naturais como água, céu ou o caos. Olha para você ver, no meio dos babilônicos até um caos era o motivo para nascer um deus. Por exemplo, um deus que nasceu no meio de um caos, entre as águas primordiais e o nascimento ambiente cótico, que um Deus nasce e mais tarde moldam o mundo. Aqui é interessante que no meio dos babilônicos e no meio dos egípcios, era um Deus que nascia no meio de um caos e depois que ele nascia, ele moldava o mundo. Isso é uma característica. A segunda característica que marcava o papel, o ser humano era a última criatura, ou seja, era o último do Deus paganismo. Mas Manuel, e agora? Qual que é a característica do Deus verdadeiro? Linda mensagem. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra. Lá em Gênesis, capítulo 1, e no versículo 28 diz assim, olha o que diz a palavra de Deus. Deus abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem, enche e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar. Domine sobre a terra. O meu Deus, a principal característica do meu Deus é essa. Façamos o Manuel. Façamos o Eliseu. Façamos o Juninho. Façamos o Adão. Façamos os seres humanos, a nossa imagem e a nossa semelhança. Top demais, né? O homem, no Deus Criador, ele é a coroação. Ele é o principal criado por Deus. Aqui não é um Deus. Por exemplo, os deuses, os seres humanos eram subjugados. O meu Deus e o seu Deus não. Você tem o livre árbitro. Você não é obrigado a aceitar. Você aceita se você quiser. Olha o que diz na lição, no finalzinho aqui, ó. E sejam
Não somos apenas mais uma criatura. Fomos feitos para refletir o próprio Deus. E não fomos criados para servi-lo de maneira mecânica ou humilhante. O meu Deus e o seu Deus chama você não para ser um robô e não para você se humilhar, mas para você servir Ele com amor, com afeto e com a sua personalidade que Ele o criou. Sabe, diante a essa situação, tem algo que me chama muito a atenção aqui. E eu gostaria de passar para vocês. O que me chama mais a atenção aqui é o fato de nós, criaturas de Deus, acreditar ou querer servir a criatura e desprezar o Criador. É muito triste isso. E ao mesmo tempo que é tão triste isso, eu li uma passagem na Bíblia que diz assim, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas quando você conhece a palavra de Deus, quando você tem o livre acesso à palavra de Deus, e você despreza essa palavra, infelizmente, você fica à imagem e à semelhança do inimigo de Deus. Aqui que entra o perigo do paganismo em nossas vidas. Se você não adora a Deus, quem que você adora? Mas depois desse vídeo, eu tenho a certeza que você vai lembrar de Gênesis, que quer dizer começo de tudo. Você pode recomeçar. Recomece agora e entenda que Deus é o autor e criador dos céus e da terra. E hashtag, meus amados, porque Jesus está voltando. Tenha um ótimo dia.